E a inflação? Alô, Fernando Haddad. Eu estou esperando o ministro Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, presidente Lula, todo mundo agradecer a Gabriel Galípolo. O Banco Central, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, tem uma meta. É um mandato para levar a inflação para a meta. A meta de inflação no Brasil, quem determinou foram eles. Haddad, Simone Tebet, a turma do Conselho Monetário Nacional. Existe uma meta, 3% de inflação. Uma banda de tolerância de 1,5% até 4,5%. A inflação estava para além disso. Então o juro sobe. E por que a inflação estava para além disso? Porque o governo gastador, o governo gerador de crescimento artificial, voo de galinha, a base de estímulos artificiais ao consumo. Desde a PEC da transição foi assim. O governo Lula é um dos grandes responsáveis pela inflação. Aliás, pagou em impopularidade longamente em função do que plantou. A inflação que plantou e colheu a impopularidade. Agora começa a melhorar, não à toa, no momento em que a inflação começa a diminuir. E especialmente a inflação de alimento, aquela que a gente verifica ainda está caro pra caramba a comida, mas baixou o preço no mercado. Por quê? Porque o Banco Central subiu os juros. Desde a época do maldito Roberto Campos Neto. Aumentou os juros, chegou a 15%, mas há uma razão. A inflação estava muito resistente. Agora, talvez, no ano que vem, acho que talvez não, certamente no ano que vem, o juro começará a cair. Mas temos bons dados a apresentar. Fernanda Caldas. Bons dados. Boa notícia, Andreza. Boa tarde para você. Alô, Michele, Haddad, vamos agradecer. A inflação do país recuou 0,09% em outubro, esse que é o menor resultado para o mês desde 1998, então tem tempo que não tinha um resultado em outubro tão positivo. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o número ficou inclusive abaixo da taxa que tinha sido registrada em setembro, que foi de 0,48%. Esses dados do índice de preço ao consumidor amplo foram divulgados hoje, como eu disse, e em 2025 até agora a inflação já acumulou uma alta de 3,73%, enquanto nos últimos 12 meses esse índice ficou de 4,68%. Então, o resultado de outubro, vamos explicar como é que ele foi influenciado, principalmente pelas variações negativas em 3 dos 9 grupos que são avaliados de produtos e serviços. O destaque esse mês foi para o de artigos de residência, que teve uma queda aí de 0,34%. Logo depois, o grupo de habitação, com variação de 0,3%, motivada aí pela redução da energia elétrica residencial, que a gente tinha falado nos últimos meses que tinha tido aumento. Agora teve uma queda, então impactando diretamente na inflação. E essa... Só uma coisa sobre energia elétrica, baixou também porque tem muito subsídio, né? Alguém está pagando essa conta, e é você. Favor, e aí essa diminuição foi sentida também no bolso dos consumidores. A gente conversou com especialistas e também com as pessoas, né, que moram, enfim, em vários locais do Brasil, que contaram que mesmo consumindo energia nesse mês de outubro, eles pagaram praticamente o mesmo valor da fatura de setembro quando eles tinham consumido menos. Porque em várias regiões está mais quente já agora em outubro. Por exemplo, lá na Copa a gente falou muito que estava muito calor em Belém. Muita gente já ligando o ar-condicionado, mas mesmo assim sentindo o valor parecido com o do mês passado, quando isso aconteceu menos vezes. E aí, diferente desses setores que tiveram baixa, a gente também teve setor que teve alta. E aí foram registrados principalmente em vestuário, porque fim de ano costuma ter essa alta também, então de 0,51%, e despesas pessoais de 0,45%, mas os impactos mais positivos foram, então, como eu disse, nessa questão de habitação e também artigos de residência, mas muita gente fazendo esse movimento também para o final do ano. Sim, então nos últimos 12 meses o acumulado 4,68%. Então, 4,68%. Está quase dentro da banda de tolerância de 4,5%. É o Banco Central perseguindo a meta, a inflação baixando.